1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler versículos 18 a 20. Primeira Coríntios, capítulo 6, versículos 18 a 20. Podemos ler? Estão todos atentos? Então vamos ler. A palavra de Deus diz assim: fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Nós estamos celebrando a ceia do Senhor. Sabemos que a ceia relembra o quê? Sacrifício de Cristo, a morte de Cristo na cruz, nos substituindo, porque o castigo deveria ser para cada um de nós pecadores. Mas lá na cruz, o Senhor Jesus, como homem sem pecado, porque ele era o próprio Deus que se fez homem, por isso não tinha pecado algum. Então ele era o único que podia fazer isso. Lá na cruz ele sofreu o castigo de todos nós. O justo sofrendo o castigo de nós, pecadores, nós injustos. Então, na ceia do Senhor, com a ceia do Senhor, de uma maneira, vamos dizer assim, dramatizada, simbólica, nós relembramos esse sacrifício de Cristo. O Senhor Jesus, pouco antes de ser preso, para em seguida ser morto na cruz, pouco antes ele instituiu essa celebração. Logo após ele celebrar a Páscoa judaica com os seus discípulos, a Páscoa não é cristã, a Páscoa é judaica. Cristão não celebra a Páscoa. Páscoa é judaica. Festa, comemoração judaica, em que eles relembravam o quê na Páscoa? Saída do Egito e o fato de que Deus poupou os seus primogênitos. E eles na Páscoa, o que eles comiam? Um cordeiro sem defeito, ervas amargas e pão sem fermento. E Deus já estava aí mostrando, começando a ensiná-los, a prepará-los para a vinda de Jesus, que morreria em nosso lugar. A palavra de Deus declara que Cristo é a nossa Páscoa. Jesus é o cumprimento dessas coisas que desde o início do povo de Deus, Deus foi ensinando. Quando Jesus veio, João Batista apontou para ele e falou: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele celebrou a Páscoa com os seus discípulos pela última vez juntos. E logo
ato contínuo, ele instituiu essa celebração que nós vamos fazer. E ele pegou do pão e disse: esse pão é o meu corpo que é dado por vós. É lógico que isso era simbólico, não era literal, porque Jesus estava ali, vivo, presente ali quando falou aquilo. Obviamente que o pão não era literalmente o seu corpo, representava, porque Jesus estava vivo ali. E depois ele tomou o vinho, e o vinho da Páscoa tinha que ser o vinho novo, sem fermento, pois até o pão era sem fermento, sem estar fermentado, sem mosto, né? E o próprio Senhor Jesus comparou o seu reino ao vinho novo, ao vinho melhor, vinho novo. E ele tomou o vinho com os seus discípulos e declarou também que aquele vinho novo representava o quê? Seu sangue que seria derramado na cruz para nos lavar, para nos trazer perdão, purificação de nossos pecados. Então essa cerimônia é tão simples, mas com um simbolismo tão grande, tão importante. E Jesus falou o que para os seus discípulos logo depois? Fazer isto todas as vezes em memória de mim, em memória de mim. Jesus instituiu isso para nós sempre lembrarmos. Jesus sabe como é o ser humano. Então, vamos dizer assim, como um recurso, vamos dizer, um recurso didático, vamos dizer assim. O Senhor Jesus instituiu essa celebração para nós sempre lembrarmos, para nós estarmos sempre conscientes das implicações do que Ele fez por nós na cruz, para nós sermos sempre agradecidos e para nós também sempre lembrarmos qual é a nossa natureza, qual é o nosso caráter agora. E já que vamos celebrar a ceia do Senhor nesse instante, vamos relembrar mais um resultado, mais uma implicação do sacrifício de Cristo na cruz. Hoje está sendo pregado um evangelho bem açucarado, bem barateado, que só quer enfatizar as bênçãos. Eu aceitei Jesus como Salvador, então agora tudo é bênção. E muitos líderes religiosos colocam mesmo isso na cabeça das pessoas. É interessante que hoje os crentes gostam de lembrar o seguinte: sou filho do rei. É muito frequente ouvirmos pregadores se dirigindo ao público, se dirigindo à congregação, né? E dizendo: você é filho do rei, você é príncipe, você é filha do rei, você é princesa. Mas esquecem, muitas vezes, de mostrar uma outra implicação muito importante do sacrifício de Cristo na cruz. Que nós fomos comprados por Cristo, nós fomos adquiridos por Cristo, nós somos propriedade de Cristo, né? Aqui o versículo 20 diz: porque fostes comprados por preço. A palavra que foi traduzida aqui por comprado, lá no original grego, tem o sentido de pagar o preço para adquirir um escravo. O resgate de uma vida, o resgate de um servo, né? O preço, pagar o preço por um servo. Em outras palavras aqui, a Bíblia está dizendo que Jesus Cristo, quando morreu na cruz por nós, derramou o seu sangue para nos salvar, ao mesmo tempo Ele nos comprou para si. Ele pagou o nosso preço. Nós antes éramos propriedade do pecado. O pecado impera na vida do ser humano.
O ser humano é escravo do pecado, sim. A Bíblia diz que todos pecaram, todos nós somos pecadores. Hoje em dia não se quer mais falar em pecado, não é politicamente correto falar em pecado. É considerado ultrapassado, é considerado constrangedor, é considerado um atentado a liberdades individuais falar em pecado. Mas a Bíblia diz que nós fomos criados para fazer a vontade de Deus, porque Deus, nosso Criador, sabe realmente o que é melhor para nós. E o ser humano não tem feito isso. O ser humano procura fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Isso é pecado. E é por isso que tem tanta coisa torta, tanta coisa errada, tanta coisa ruim, tanta coisa má no mundo. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e perverso. Eu acho que quase todos nós já nos surpreendemos com algum pensamento na nossa cabeça que nós julgávamos que nunca seríamos capazes de pensar aquilo, ou de sentir, ou de desejar aquilo, e a gente às vezes até toma um susto. Alguns de nós já se surpreenderam também fazendo coisas que imaginaram que nunca imaginaram que faria. E o que vai realmente lá no íntimo do nosso coração tem um cofre com combinação. Nosso coração tem um cofre com combinação. Tem um lugarzinho lá do nosso coração que só a gente entra, só a gente conhece. E Deus, que vê, que conhece todas as coisas. Mas em relação aos outros homens, aos outros seres humanos, tem um lugar no nosso coração que só a gente entra. Que só você entra, só você conhece. Cofre com combinação. E lá dentro tem coisas guardadas que só você sabe, só você conhece. A palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores, e somos. A Bíblia diz que todos nós carecemos da graça de Deus, do perdão que só Jesus pode dar, da transformação que só Ele pode operar em nossas vidas, quando nós cremos de todo o coração e quando nós realmente permitimos. Mas anda-se pregando por aí agora um evangelho que não fala em pecado. E nem tampouco fala na necessidade de arrependimento dos pecados, da entrega total da vida a Cristo. Nem tampouco fala de uma submissão total a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, aos seus ensinamentos. Mas a palavra de Deus ensina esse evangelho. A palavra de Deus diz que quando Jesus Cristo morreu na cruz, Ele pagou o preço, Ele nos comprou dessa escravidão do pecado. Ele nos comprou para si. Nós fomos adquiridos por Jesus. Fomos salvos por Jesus Cristo, perdoados dos pecados. Sim, graças a Deus por isso. Podemos nos alegrar, podemos louvar a Deus por isso. Mas não somente isso, Ele nos adquiriu para si. Somos propriedades dEle. E quando nós nos submetemos ao batismo, teremos hoje à noite, alguns irmãos se batizando, quando nós nos submetemos ao batismo, e a igreja está batizando aquela pessoa que se converteu a Cristo, através desse ato também simbólico, também ordem de Jesus, também instituído pelo Senhor Jesus, aquela pessoa está dizendo justamente isso: eu morri para o pecado, na hora que é mergulhada na água, eu morri para o pecado, e na hora que é tirada d'água, ela está dizendo, eu renasci para uma nova vida agora de obediência,
de submissão para Cristo. Jesus Cristo morreu lá na cruz, com o seu sangue nos comprou, esse foi o preço. Na hora da dedicação dos dízimos e ofertas, nós lemos isso na palavra de Deus, que Ele nos comprou não com coisas corruptíveis como ouro ou prata, mas com o precioso sangue como de um cordeiro, o sangue do Senhor Jesus Cristo. Fomos comprados, fomos adquiridos por Ele. E agora, para que nós vivemos? Nós fomos adquiridos por Cristo, para quê? A continuação do versículo diz para quê? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. O Senhor Jesus Cristo nos comprou para si, para que agora nós possamos glorificar a Deus. Ah, então é fácil, pastor. Então é só eu dar uma meia dúzia de glória a Deus, todo culto. Glória a Deus, glória a Deus. Tem uns que não sei se é por preguiça, só dizem, ô glória. Antigamente diziam, glória a Deus. E nada de errado nisso, né? Mas tem uns agora que parece que ficam com preguiça de dizer tudo, né? Dizem só, ô glória. Já abreviaram o negócio, já ficou curtinho. Ô glória. Então, pastor, é fácil, é só eu de vez em quando dar um glória a Deus aí e já estou cumprindo. Não, meus irmãos, glorificar a Deus não é simplesmente dizer glória a Deus, não. Glorificar a Deus, aqui no original grego, aqui a palavra que foi traduzida por glorificar, significa fazer uma pessoa ter uma boa opinião a respeito de alguém. Fazer uma pessoa ter uma boa opinião a respeito de alguém. Isso aqui é glorificar. Então, glorificar a Deus significa que com nossas vidas nós precisamos levar outras pessoas a conhecer a Deus. Levar outras pessoas realmente a conhecerem a Deus e terem uma opinião a respeito de Deus, não só de ouvir falar, mas observando nossas vidas, essas pessoas devem ter o desejo de conhecerem Deus diariamente, pessoalmente, como nós também conhecemos e manifestamos isso. Tanto é pela nossa maneira de viver que o versículo diz, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. O nosso corpo não é só a nossa boca, né? São pés, mãos, cabeça, tudo mais. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Com o nosso corpo, nós devemos levar outras pessoas a conhecerem a Deus, com nossas ações, com nossas atitudes. Então, meus irmãos, Jesus Cristo lá na cruz pagou o preço para nós glorificarmos a Deus, para nós fazermos Deus realmente conhecido das outras pessoas. Por meio da nossa maneira de viver, nós glorificamos a Deus quando nós vivemos vidas, meus irmãos, de santidade, de santificação. Vejam que os versículos anteriores, apóstolo Paulo está exortando os coríntios a abandonarem o pecado, a fugirem da imoralidade, pararem com a prática da imoralidade, do pecado, a viverem vidas de verdadeira santificação. Então, meus queridos, quanto mais nós estamos nos separando do pecado, nós estamos glorificando a Deus, porque nós estamos, por meio da nossa maneira de viver, nós estamos manifestando o quê? A santidade de Deus, né? A Bíblia diz, né? O apóstolo Paulo diz, sede santos, como é santo
o vosso Pai Celestial. Quando nós estamos buscando realmente vidas de santificação, vidas em que cada vez mais nós nos afastamos do pecado, nós estamos glorificando a Deus, porque nós estamos manifestando às pessoas a santidade de Deus. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, fugindo da prostituição, fugindo da imoralidade, fugindo de toda forma de pecado. E, meus irmãos, nós glorificamos a Deus, comprados pelo sangue de Cristo. Nós glorificamos a Deus quando usamos nossos corpos para servir a Deus. Não é só afastar-nos do pecado, não é só pararmos de usar os nossos corpos para pecar. Agora nós precisamos usar os nossos corpos também para o serviço de Deus. O versículo 15, início do versículo 15, diz que nossos corpos são o quê? Membros de Cristo. Nossos corpos agora são mãos e pés de Cristo para executar os propósitos de Cristo, né? Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? E olha só o que Paulo diz também aqui na carta aos Romanos, capítulo 6, segunda parte, versículo 13. Mas apresentai-vos a Deus como redivivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Nossos corpos têm que ser usados agora no serviço de Deus, para fazer o que é justo, para fazer o que é bom, para fazer o que é agradável a Deus, para fazer o que é útil aos propósitos de Deus, para fazer o que é bom para o nosso próximo, para o nosso semelhante. Nós glorificamos a Deus, servindo a Deus com os nossos corpos. Através de todas as nossas ações, atitudes, palavras, nós devemos glorificá-lo, servindo. Servir a Deus é prioridade para nós? Ou a prioridade é servir a nós mesmos? Servo não tem prioridade pessoal. Servo, a prioridade é sempre servir a Deus. Né? Meus irmãos, nós precisamos ter sempre essa consciência real de que nós somos propriedades de Deus, adquiridos por Cristo, pelo precioso sangue de Cristo. Assim sendo, nós precisamos sempre glorificar a Deus, mostrar Deus ao mundo, levar às pessoas o conhecimento de Deus, levar às pessoas o conhecimento do caráter de Deus. E olha que coisa séria, através do nosso próprio viver em santidade, através do nosso próprio viver em serviço a Deus. Fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo. Vamos celebrar a ceia do Senhor com essa consciência e nos examinando, como diz o apóstolo Paulo, lá nessa epístola também, aqui no capítulo 11, não é? Examine-se, pois, a si mesmo, e coma e beba desse cálice. Tem gente que diz assim, eu não estou vivendo isso não, então eu não vou participar da ceia. Está errado, está errado. O que a Bíblia diz, o que é?
que nós devemos nos examinar e percebendo que estamos errados, devemos, no mesmo momento, nos arrepender, no mesmo momento, mudar de atitude, porque diz: examine-se a si mesmo e beba e coma. Então é momento para isso, a ceia do Senhor. Vamos nos examinar e vamos viver realmente glorificando a Deus em nosso corpo. Eu vou pedir para os diáconos